E com a decisão, o Flamengo passa a ser o primeiro clube a virar sócio de um banco no Brasil. Meus irmãos rubro-negros, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Nesse vídeo vou falar sobre a proposta oficial que chegou ao Flamengo pelo Matheus França. Vou falar sobre a aproximação do Flamengo com o atacante do Manchester United. Vou falar a respeito do fato do Flamengo virar o primeiro clube a ser sócio de um banco no Brasil, que pode aumentar muito os nossos lucros, e também sobre o possível retorno de um jogador importante para a próxima partida contra o Nova Iguaçu. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não segue o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras, por favor, siga o canal. Todos os dias nós crescemos, ainda que minimamente, mas a gente pode crescer muito mais com a força dos meus irmãos rubro-negros. Por favor, deixe também o like. Cada like que os vídeos recebem faz com que o YouTube perceba que aquele conteúdo possa ser interessante a outras pessoas. E com isso, o YouTube começa a divulgar os vídeos. Então, eu conto muito com vocês, tá bom, meus irmãos? Vamos lá, então. Proposta do Newcastle. Proposta do Newcastle pelo Matheus França. Eu já tinha noticiado, principalmente lá no TikTok, há um tempo atrás, acerca de interesses de alguns clubes europeus pelo Matheus França, que é uma joia da base. É, neste momento, a maior joia do Flamengo, seguido pelo Lohan. Lohan, que jogou inclusive a Copinha e depois foi convocado para poder treinar com o Mário Jorge para o início do Campeonato Carioca. E o Flamengo já recusou, inclusive, algumas propostas pelo Matheus França. Naquele momento em que eu divulguei o início ou o interesse de clubes europeus pelo Matheus França, era mais uma especulação. Agora não, agora é oficial. O Newcastle fez uma proposta de 16 milhões de euros pela joia Matheus França, cerca aí de 89,6 milhões de reais, né? Em dezembro do ano passado a gente começou a falar sobre o interesse, mas só agora foi oficializada essa proposta. Ele tem 26 jogos pelo Flamengo, 7 gols marcados, inclusive o gol na estreia do Campeonato Carioca foi dele, e segundo o jornalista Fabrício Romano, o Newcastle ofereceu 16 milhões de euros. Como eu falei, o Flamengo vê o jogador como uma joia e espera receber um valor acima de 100 milhões de reais. Aqui eu tenho que fazer uma ponderação. Eu fui muito crítico acerca dos valores oferecidos pelo João Gomes. Vá ele para o Wolverhampton, vá ele para o Lyon, para mim os valores estão abaixo daqueles que merecia o Flamengo pela venda de um jogador tão bom como ele. Mas há um porém. O João Gomes é volante. A posição faz com que os valores mudem muito. Quanto mais próximo do seu gol você está, menos o jogador vale. Um goleiro vale menos do que um atacante, por exemplo. Quanto mais próximo do gol adversário, mais o jogador vale. A diferença aqui é que o Matheus França, ele é um meia atacante. Então ele está mais próximo do gol adversário. Consequentemente, em termos de valores financeiros do mercado do futebol, ele tem que valer mais. E eu acho sim que ele pode ser comprado por mais de 100 milhões de reais. É o que espera o Flamengo também. O Flamengo espera receber ofertas acima de 20 milhões de euros, cerca aí de 111 milhões de reais. Eu já deixo a pergunta, você acha que o Flamengo deve aceitar vender o Matheus França por esse valor, pelo valor que está sendo oferecido, 16 milhões de euros? Vamos lembrar que em dezembro, não de 81, dezembro de 2022, o Bayer Leverkusen, clube alemão, ofereceu 14 milhões de euros pelo jogador e teve a proposta recusada. Bom, vamos aguardar. Agora, outro jogador que desta vez se aproxima do Flamengo é o atacante Facundo Pellistri, do Manchester United. Já falei sobre ele também nos vídeos lá no TikTok há alguns meses, cerca de um mês atrás, na verdade. Ele é um jovem jogador, né? Tem contrato aí com o Manchester United, jogou Copa do Mundo no Catar, inclusive, pelo Uruguai, e o Manchester United se interessou pela oferta rubro-negra em receber o jogador no contrato de empréstimo por uma temporada,
com o valor dos direitos econômicos já definidos e com o salário sendo integralmente pago pelo Flamengo. O Vitor Pereira também já deu o aval para a contratação. O Botafogo também fez investidas, mas teve a proposta recusada pelo Manchester United. O Flamengo e Manchester United têm uma boa relação desde o Andrés Pereira, embora ali naquele final, aquele vai, não vai, compra, não compra do Flamengo tenha irritado um pouco os dirigentes do Manchester, a relação permanece boa. O jogador Pelistri, que tem 21 anos, ele foi comprado junto ao Peñarol em 2020. Ele foi revelado no Peñarol e em 2020 foi contratado pelo Manchester United. Aí ele foi emprestado ao Alavés da Espanha, ficou lá por 2 temporadas, antes de receber a primeira oportunidade na equipe inglesa, que veio depois da Copa do Mundo. Ele passou a ter mais oportunidades depois de ter sido convocado para a seleção uruguaia. Vamos aguardar. O Flamengo precisa de um atacante. Ficou muito claro que o Flamengo não tem reservas para o Pedro. Hoje, infelizmente, contar com o Mateusão é furada. Agora, falando sobre o primeiro clube a ser sócio de um banco no Brasil. Sabe quem é? O nosso Mengão. BRB Flamengo é a primeira sociedade autorizada envolvendo um clube e um banco no Brasil. O Flamengo não jogou ontem, mas fez um golaço fora de campo porque o Banco Central liberou a criação da sociedade entre BRB, o Banco Regional de Brasília, e o Flamengo. Então, como eu falei, é a primeira vez que uma autorização assim é concedida pelo Banco Central. Isso significa dizer que o Flamengo terá 50% dos lucros, 50% dos lucros desse banco que é digital. Olha o que disse o BAP, presidente do Conselho de Administração do Flamengo. Com o apoio da nação, seremos cada vez maior e mais vencedor. E com 45 milhões de potenciais clientes / torcedores para empurrar o Flamengo para frente, bancos têm lucrado graças aos correntistas e clientes. O lucro do Flamengo são as vitórias, o estádio, os títulos. Ele colocou o estádio aqui, viu? Agora, é claro que o lucro do Flamengo também é dinheiro. Até porque sem dinheiro fica mais difícil de você ter títulos, ter estádio, né? Então é claro que ele quis aqui jogar politicamente para a torcida, mas o Flamengo vai ganhar muito dinheiro com isso também, é o que se espera. Agora, o vice-presidente geral jurídico do clube, o Rodrigo Dunchi, também publicou o seguinte: montamos uma sociedade meio a meio com o BRB, em um banco digital baseado em nossos torcedores que se tornaram clientes digitais desse banco. Em menos de 2 anos, o valor do negócio já passou de 1 bilhão. Olha aí, o BRB, patrocinador master do Flamengo, estampa a marca na barriga, na parte frontal da camisa do clube. Inicialmente foi um contrato de 3 anos, mas já foi renovado aí no ano passado com validade até 2025. BRB que também patrocina lá o Museu do Flamengo, enfim. Ótima notícia, o Flamengo agora é sócio de um banco e claro, né, ser sócio de um banco inicialmente parece ser uma boa ideia, né? Principalmente tendo 50% dos lucros. Agora, o Felipe Luiz, mudando de assunto, Felipe Luiz, que estava lesionado desde o choque com o Vitor Roque na final da Libertadores da América do ano passado, parece já estar à disposição, parece aí, após 2 atividades físicas, né, de fisioterapia e etc., parece já estar apto a jogar. Inclusive ele voltou a treinar com o grupo, os atletas que iniciaram o empate com o Madureira, tá? Aliás, os jogadores que empataram com o Madureira não treinaram e o Felipe Luiz treinou com outro grupo de atletas. E aí, esse treinamento de hoje, sexta-feira, né, dia 20/1, vai definir se o Felipe Luiz vai constar ou não na relação do Vitor Pereira para a partida contra o Nova Iguaçu. Partida que já tem aí 26 mil ingressos vendidos, né? O jogo que acontece amanhã. O Felipe Luiz é uma peça importante. O Vitor Pereira teve que colocar o Marinho na posição de lateral esquerda quando sacou
o Ayrton Lucas, justamente por não ter reserva para a lateral esquerda. Já falamos aqui sobre a necessidade de um lateral esquerda depois dessa cena. E o Felipe Luiz aí, se retornar, retorna como peça fundamental. Ele que é um dos laterais esquerdos mais importantes da história do Flamengo. O Flamengo é o time do coração dele, são 155 jogos. Ganhou 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 1 Copa do Brasil, 2 estaduais, 2 Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. Então, ele é, acima de tudo, uma liderança do grupo, né? Pela moral, pela história que tem. Então, 37 anos, mas ainda continua sendo um jogador fundamental. Mas o Flamengo tem que abrir o olho para a posição de lateral esquerdo. Tomara que ele volte, tomara que volte bem. É isso aí, meus irmãos rubro-negros. Agradeço a quem ficou até o final. Por favor, siga o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Eu sei que tem muita coisa a melhorar, mas eu conto muito com o apoio de vocês, até para a minha própria motivação. Até para que a gente possa continuar cada vez mais forte aqui no canal. Deixe seu like no vídeo também, por favor, não esqueça. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui.